Sou Rosane Silva. No registro de nascimento, tá Rosane da Silva, mas todo mundo me chama de Rosane Silva. Fui dirigente da CUT por 15 anos. Hoje sou da direção nacional aqui do Partido dos Trabalhadores. Estive na coordenação da Vigília Lula Livre e também na coordenação da campanha nacional Lula Livre, né, que era o nosso Comitê Nacional Lula Livre. Eu posso dizer que fiquei 580 dias na vigília porque no período que eu não estava na vigília, que eu vinha a São Paulo para alguma tarefa do PT ou até mesmo do Comitê Nacional Lula Livre, eu ficava aqui mais tocando das tarefas à distância da vigília, porque eu ficava com a parte de coordenação das caravanas que ia a Curitiba, então toda semana, finais de semana em especial, tinham caravanas e eu fazia essa relação com a nossa militância em todos os estados. E também antes de ir para Curitiba, porque eu moro em São Paulo, eu estive os 3 dias que a gente ficou no ABC, junto com o presidente Lula, desde o momento que que o Moro decretou a prisão dele, a gente foi lá para os sindicatos metalúrgicos, e eu fiquei lá direto até ele sair para Curitiba. Aí eu voltei para casa e no dia seguinte já comecei a me organizar para ir para Curitiba, porque naquele dia, quando ele saiu, eu voltei para casa e eu não tinha dormido 3 dias, né? Então tu tá exausto. E então eu deitei e depois que o avião decolou com ele, aqui de Congonhas, eu resolvi desligar o celular, tomar um banho e tentar dormir, né? Porque eu tava muito cansada mesmo. E aí eu desliguei o celular, coisa que eu nunca faço, né? Desligar o celular. Mas aquele dia eu queria desligar, eu queria apagar, assim, sabe? Apagar, esquecer que aquele dia existiu. E aí eu dormi, acabo me emocionando nessas coisas. Aí eu dormi, no outro dia quando eu acordei, eu liguei o celular e aí eu já recebi um monte de mensagem, fotos de amigas minhas, amigos que estavam em Curitiba e que tinham sido machucados pelas bombas. É, várias companheiras lá da PP Sindicato, que tinham sido, inclusive uma delas ficou 3 meses não podendo andar, né, em cadeira de rodas por causa das bombas que atingiram a perna dela. Como era um dia de calor lá em Curitiba, muita gente estava de bermuda ou até mesmo de saia, principalmente as mulheres, e acabaram se machucando bastante, né? Então eu acordei já com aquele monte de mensagem, de foto rodando nos grupos. Aí eu liguei para Curitiba, liguei pro pessoal da PP, liguei para Regina, e aí o pessoal disse: "Não, tá tudo muito tenso aqui, instalamos uma vigília, mas tá tudo muito tenso". E aí a própria Regina disse: "Rô, se tu conseguir, vem pra cá ajudar a gente aqui". Aí eu acho que uns 2 dias depois eu fui pra Curitiba e eu fui assim, naquela ideia: vou passar uns dias, ajudar a organizar as coisas tudo ficar mais tranquilas, eu volto pra casa. Aí quando eu cheguei lá, tava tudo mesmo muito tenso, mas ao mesmo tempo com muita energia, porque muita gente chegando, muita gente trazendo doações, seja de comida, seja de roupa, seja de coisas para dormir, porque também abril, né? O clima de Curitiba já começa a ficar mais frio. E aí aquela energia toda fluindo ali e aí conversando lá com o pessoal disse: "Olha, e também naquele processo já começou a se discutir do 1º de maio ser em Curitiba, né? O 1º de maio nacional, que geralmente a gente faz aqui em São Paulo, de todas as centrais sindicais ir para Curitiba, como forma de solidariedade ao presidente Lula. E aí começou a se organizar o 1º de maio em Curitiba. Aí o pessoal lá falou: "Olha, Rosane, se tu puder ficar até o 1º de maio, ajudar aqui nas tarefas", aí até o pessoal aqui da própria CUT Nacional, tinha 2 dirigentes da CUT lá na época também, que estavam lá acompanhando um pouco o processo, falaram: "Ó, Rô, se tu conseguir ficar aqui com a gente para ajudar nessa tarefa até o 1º de maio, seria bom". Aí eu me organizei para ficar, porque
as minhas tarefas aqui em São Paulo, eu tinha também, inclusive, como conciliar a partir lá de Curitiba. Aí fiquei até o 1º de maio, esse era o objetivo, ficar até o 1º de maio e depois eu voltar para São Paulo. E na realidade isso não aconteceu, porque tu vai entrando no processo, vai te incorporando e eu tinha assim como não sei muito bem qual a melhor palavra, mas assim como um compromisso, entendeu? Com aquele processo todo, porque não foi uma pessoa que foi preso, né? Foi um projeto político. Então, eu me sentia da obrigação de ficar ali, de construir aquele processo junto com quem estava ali. Porque muitas das pessoas que foram para a vigília, seres humanos comuns, né, que não foram por indicação por uma entidade, organizado por um movimento, foram aleatoriamente pessoas que deixaram suas casas, suas famílias para ir para Curitiba por esse compromisso. Então, eu me sentia meio um pouco na obrigação, como militante de esquerda deste país, de ficar lá. Como o Lula diz, era um processo que vinha sendo organizado desde que a Dilma ganha o 2º mandato, porque a direita deste país, ela tinha, eu acho que ela tinha uma noção de que, quando o Lula se elegeu pela primeira vez, de que a gente governaria o país por 2 mandatos, por um mandato com Lula. Eu acho que, inclusive, esse era o objetivo da direita, que, ok, vamos deixar eles dirigir por 4 anos, vai dar tudo errado, o país estava muito quebrado, como está hoje, né? Então, eles pensaram, vamos deixar eles governar, não vai dar muito certo, até mesmo porque nós nunca tínhamos tido experiência de governar um país da dimensão do Brasil. A gente já tinha governado a cidade de São Paulo, que é uma metrópole, mas nunca na dimensão e na diversidade que é o nosso país, né? Tu não pode pensar o Brasil a partir desta metrópole aqui de São Paulo, porque as dificuldades são completamente diferentes, por exemplo, do povo do Nordeste, do povo do Norte deste país. Então a direita, eu acho que ela tinha esse projeto, ok, vamos deixar eles dirigir 4 anos e depois, vida que segue, eles vão ser derrotados e a gente volta ao poder para nunca mais sair. Só que esse cálculo deles deu errado, né? Primeiro porque o Lula é o maior líder político da esquerda brasileira, não é de graça, né? Porque ele tem essa percepção do diálogo, sabe dialogar, a história dele foi construída em cima de muito diálogo, de muita negociação, e ele fez 2 governos muito bons para a história do nosso país. Claro que não resolveu todos os problemas do nosso país, porque não são problemas que ser resolvidos em 8 ou 12 ou 20 anos, né? E aí depois ele consegue fazer a sua sucessora, que foi a presidenta Dilma, que a direita também não apostava nisso, né? Tanto que eles diziam que a Dilma era um poste. E o Lula conseguiu, através da sua liderança política e através da nossa militância, porque eu sempre digo que tudo que a gente conquista não é uma pessoa, né? É um processo construído coletivamente. E a nossa militância, então, leva a Dilma ao poder. E quando chega 2014, eu acho que eles tinham um cálculo que agora sim, agora eles vão perder. E tanto que as imagens, né, que roda o mundo mostra claramente que eles estavam confiantes na vitória do Aécio. E esse cálculo dá errado de novo. E aí então eles começam a construir o que aconteceu, né? Construir o golpe todo. E o golpe deles, como diz o Lula, não era só tirar a Dilma da presidência da República por uma mentira, por um fake news, que foi o impeachment. Mas eles tinham que completar o golpe inteiro. E aí, para completar o golpe, não podia tirar a Dilma da presidência da República e o Lula voltar a governar o país em 2018. Eles tinham que fazer o processo todo. E aí, esse processo se dá com a prisão do presidente Lula, que é, infelizmente, esse ódio. Quem construiu essa imagem do ódio no Brasil foi os meios de comunicação e foi a Lava Jato, através do Sérgio Moro, que construíram todo esse processo de ódio no nosso país.
A gente lembra do que foram as manifestações pelo impeachment da Dilma, né? Já vinha essa coisa latente do ódio na sociedade. O governo atual só fez com que esse ódio fosse algo naturalizado na sociedade brasileira através do mecanismo do Estado, né? Então, já falei demais, mas esse é um pouco esse processo aí da minha chegada na Vigília Lula Livre em Curitiba, ficando lá os 580 dias na construção desse processo coletivo. Cada dia na vigília a gente brincava que era um flash, porque tinha dias que tu amanhecia tudo super tranquilo, tu dava um bom dia pro Lula e depois tu ia cuidar das coisas ali do cotidiano, porque a gente tinha toda uma programação, cada dia tinha uma programação, né? Então tinha o dia, por exemplo, na segunda-feira, era um dia que era organizado pelos companheiros do MST, então eles organizavam toda uma dinâmica, de rodas de conversa, de atividades culturais. Aí na terça-feira eram os companheiros do MAB que organizavam a dinâmica. Na quarta-feira a gente recebia os nossos parlamentares do Paraná, que vinham lá, faziam alguma dinâmica. Então, cada dia a gente tinha uma dinâmica. De manhã, geralmente, a gente organizava as rodas de conversa. Aí depois do almoço, depois do boa tarde, geralmente ou a gente tinha mais uma roda de conversa ou tinha alguma atividade cultural. E à noite, depois de uma noite, a gente se organizava todo mundo e voltava para os seus lugares, né? Quem morava em Curitiba voltava para suas casas, quem vinha de outros lugares ia para o nosso alojamento, comer e descansar. Então, tinha dias que tu amanhecia de manhã lá, super tranquilo, dava um bom dia, corria, fluía as coisas, né? Tinha dias que tu já, no bom dia, já enfrentava algum tipo de hostilidade. Que passava alguém, gritava, oh, vão trabalhar, seus vagabundos, ou Lula ladrão, essas coisas. Aí já tinha uma provocação, aí nós já tinha aqueles também de dentro da vigília que sempre aceitavam as provocações, então tu tinha que ir lá conversar com a galera e dizer, olha gente, não aceita a provocação porque não vai resolver nada. Então a gente sempre tinha um processo ali, como é que eu posso dizer? A gente via no processo de formação diária, entendeu? Porque tinha dias, por exemplo, quando a gente recebia final de semana as caravanas, ou tinha um evento importante, tipo aniversário do Lula, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, que a gente tinha uma programação diversificada e quando a gente recebia mais gente, né? Geralmente no aniversário do Lula e no Natal e Ano Novo a gente recebeu muita gente. E aí, nesses dias que a gente recebia muita gente, então a gente recebia a caravana do Brasil inteiro. A gente recebia a caravana dos partidos, a gente recebia a caravana do PT, do PCO, do PCdoB, a gente recebia a caravana dos movimentos, a gente recebia a caravana de sindicatos e a gente recebia as pessoas avulsas. A gente teve, assim, contato com pessoas que organizaram suas férias para tirar férias em Curitiba para poder conhecer a vigília. Teve lua de mel que as pessoas foram para Curitiba para poder passar na vigília. Então, aquilo ali era um espaço também de reflexão da própria esquerda, né, brasileira. E aí, quando chegava esses dias, que tinha muita gente, era super difícil controlar todo mundo, né? E aí chegava aqueles revolucionários que achavam que 500 pessoas iam invadir a Polícia Federal, iam tirar o Lula e tudo ia ficar bem, e a gente ia voltar a ser feliz. E aí tu tinha que conviver com aquilo, tinha que conversar com as pessoas, dizer para as pessoas que elas estavam ali, mas à noite ou no outro dia elas iam embora. E o grupo que era fixo ia continuar. E na segunda-feira nós tínhamos que dar bom dia pro Lula, boa tarde, boa noite. E na terça também. E que aquela vigília não era um evento político, aquela vigília era um processo que nós estávamos construindo, que nós ia ficar ali até o dia que o Lula ficasse. Então não era uma coisa, faz um evento político, xinga todo mundo e vai embora para casa e tá tudo certo, né? E que aquilo ali era um processo em construção e, portanto, as pessoas que chegavam, é como tu receber alguém na tua casa, né? Quando tu recebe uma visita na tua casa, tu tá no teu ambiente. Então, quem está chegando na tua casa tem que respeitar
o teu processo ali. E era isso que a gente tentava convencer as pessoas. Olha, vocês estão chegando, nós estamos recebendo vocês muito bem, ótimo, maravilhoso que várias pessoas venham cá dar um apoio, mas amanhã vocês vão embora e nós vamos continuar aqui. Então, esse era um processo que a gente tinha que, inclusive, conversar com os nossos que estavam no dia a dia. Porque às vezes chegava a gente lá e os nossos do dia a dia se empolgavam com aquela energia de vamos fazer a revolução aqui, hoje e agora, e aí acabavam se envolvendo naquilo. E aí depois eles iam embora e a gente continuava ali. Então era todo um processo de construção que a gente fazia ali cotidianamente com a nossa militância. Eu sempre digo que para mim, assim, nem uma escola, nem uma faculdade vai me ensinar o que eu vivi naquele processo ali. Porque era conviver diariamente com gente muito diferente de você. Era você, no final do dia, como eu não era de Curitiba, então eu ia para o alojamento junto com as outras pessoas. No final do dia, depois do boa noite, todo mundo ia para o alojamento, tomava o seu banho, comia e ia dormir. A gente da coordenação tinha que ver se tinha o pão para o café da manhã, se os alimentos que estavam na despensa ainda tinha para alimentar as pessoas no outro dia, se a programação do outro dia estava de fato em pé, né? Se no outro dia quem estava organizado para fazer o bom dia ia estar lá para fazer o bom dia, tu tinha que fechar tudo ali, organizar tudo, porque a gente tinha uma dinâmica, nós tínhamos um espaço que a gente recebia as doações, então a gente tinha que fechar aquele espaço, fechar tudo, avisar os seguranças que ficavam ali à noite, que a gente estava indo embora, qualquer coisa que acontecia durante a noite lá, diferente, o segurança, a primeira coisa que eles faziam era ligar para nós da coordenação. Então, por exemplo, no dia que os vizinhos, quando a gente ainda estava no espaço Olga Benário, os vizinhos pegaram todas as nossas bandeiras e queimaram, todos nós já estávamos em casa. A gente já tinha terminado o nosso boa noite, tinha organizado tudo e tinha ido embora. Quando a gente chegou em casa, fazia uma meia hora, ligaram avisando que os vizinhos tinham invadido a nossa tenda e pegado todas as nossas bandeiras. Aí nós corremos para lá. Quando nós chegamos lá, eles já tinham colocado fogo em todas as bandeiras. Aí chama corpo de bombeiro, aí acalma todo mundo. E aí vai chegando gente, aí dá aquele conflito. Aí chega a polícia, aí tu tem que negociar com a polícia. Significa que aquele dia nós ficamos lá até as 2h da manhã, até acalmar tudo. Aí as pessoas foram embora e nós da coordenação se dividimos. Algumas pessoas foram dormir, outras passaram a noite ali observando. Então, era um processo assim cotidiano de ir lidando com a situação e construindo ali, porque, como eu disse, nós éramos diversas organizações também que estavam organizando aquele processo. Era nós do PT, a CUT, o MST, o MAB. Então, a gente tinha que dialogar com as outras organizações, cada organização tem o seu método, né, de construção política. Então, foi uma convivência, assim, para mim, revolucionária. 3 momentos foram muito marcantes. O primeiro foi esse dia que eles queimaram todas as nossas bandeiras. Porque isso era o nosso símbolo político. Tinha ali bandeira do PT, do MAB, do MST, da CUT, bandeira que as pessoas faziam e traziam para ajudar ali na organização do nosso espaço. Naquele dia, tinha tido um grupo de mulheres de Minas que tinham bordado uma colcha de retalho, feito uma colcha de retalho, e trazido para a gente entregar para o presidente Lula. Então, estava nas coisas para ser levada para ele no outro dia. Porque todo dia, não era todo dia que a gente mandava coisa, mas tinha alguns dias da semana que a gente organizava os presentes que chegava para ele e mandava para ele. E aí lá ele olhava e muitas coisas ele não podia ficar lá dentro, então ele devolvia, a equipe dele mandava para o instituto. E aí a gente tinha essa colcha, que inclusive a gente tem uma foto com essa colcha que a gente tinha tirado na tarde, quando a gente recebeu, e a gente guardou para ir, na quinta-feira a gente ia mandar para dentro da prisão para ele.
E aí, nessa noite que eles invadiram, eles pegaram essa colcha, queimaram todas as nossas bandeiras. Então, assim, para nós, no outro dia, a gente só tinha, porque eles colocaram no meio da praça, a gente tinha a praça era, a gente tinha pintado assim, Olga Benário, bem grande, bem bonito. Então, ali era o nosso marco de dar o bom dia. Então, todo mundo se posicionava em cima daquelas letras da Olga Benário e dava bom dia para ele. No outro dia, a gente só tinha cinzas, tudo queimado ali. Tanto que a gente construiu aí uma equipe para reconstruir a nossa praça Olga Benário, pintar tudo de novo. E a gente foi reconstruindo as nossas bandeiras. Então, isso para mim foi um dia muito marcante, porque assim, eles sabiam que eles iam nos afetar emocionalmente, queimando as nossas bandeiras. E nos afetou. A mim, particularmente, me afetou muito. Quando eu cheguei lá e vendo tudo queimado, queimando, e que a gente tem que chamar o corpo de bombeiro para apagar as chamas. Então, esse dia para mim foi muito, muito marcante. O outro dia que para mim foi muito marcante foi a primeira vez que teve uma tentativa de liberdade dele, né? Com a decisão lá de Porto Alegre. E aí chega a notícia que ele poderia ser solto. Eu estava em São Paulo, que eu tinha vindo para São Paulo com umas tarefas minhas. E aí eu já tinha combinado com uma amiga minha, que também estava aqui em São Paulo, que a gente ia voltar no domingo à tarde para Curitiba, para chegar lá para o ato interreligioso e para Boa Noite. Então a gente tinha se organizado, sair daqui umas 2 horas, que a gente chegava em Curitiba em torno de 7 horas, bem no horário do Boa Noite. E aí eu estava em casa, eu estava organizando minha mala, inclusive para retornar, e aí eu recebo uma ligação falando, saiu uma notícia, ainda não é oficial, mas o Lula pode ser preso. Onde tu tá? Eu falei, tô arrumando minha mala pra sair de São Paulo, então vem pra cá agora. Aí eu liguei pra essa amiga e falei, olha, vai tá o metrô, que eu tô te pegando, que a gente tem que ir pra Curitiba agora, que o Lula pode ser solto. E aí a gente foi o caminho todo, sabe aquela tensão de acompanhar o processo? Chegava um momento que, não, o Lula pode ser solto daqui 30 minutos, e aí nós não vai dar tempo, nós vamos chegar lá, o Lula nem vai estar mais lá. Mas assim, aquele misto de alegria por ele ser solto e de tristeza a gente não tá lá no momento dele ser solto. E a gente foi aquele caminho inteiro naquela agonia, naquela aflição. Chegamos lá. Quando eu cheguei lá, a praça tava tomada de gente, tava lotada a Praça Olga Benário. E aí, ainda eu cheguei, eram umas 5, 6 horas, ainda aquele tensionamento, vai ser solto, não vai ser solto, até que vem a notícia que ele não vai ser solto, aí dá aquele desânimo geral na nossa militância, a galera, todo mundo chorando, todo mundo desanimado, aí bate aquela tristeza assim, tipo, nunca mais ele vai ser solto deste lugar, porque tinha dias que a gente pensava isso, não, a gente ia passar a vida aqui, ele não vai ser solto. E aí a cada ação, inclusive, da justiça, esse sentimento, sabe, de inoperância da gente, assim, por mais que a gente estivesse ali, que a gente sabe o papel que a gente estava cumprindo ali, mas a gente queria cumprir mais, a gente queria, tipo, conseguir abrir a mente das pessoas de que aquilo ali era, sim, uma perseguição política, né? E a gente muitas vezes não percebia isso, né? Porque, como disse, como é um processo, as coisas não acontecem instantaneamente, né? E então esse foi um dia também que me marcou muito, porque eu cheguei lá e depois aquele desânimo, aí quando a gente dispersa as pessoas, tu tem que, mesmo que tu tenha vontade de ir para casa chorar, mas tu tem que dizer para as pessoas, não, amanhã a gente tem que estar aqui, firme e forte, dando bom dia pro presidente Lula, a gente se colocando no lugar dele também, porque se a gente estava naquela expectativa, imagina ele que estava lá dentro, a expectativa dele e depois essa expectativa ser frustrada. O outro momento que foi muito marcante para todos nós da vigília foi o dia da morte do neto dele. Foi muito marcante para todo mundo. Eu me lembro que eu estava, neste momento, quando eu já recebi a notícia, foi bem no horário que a gente estava começando a se dispersar para o almoço. Porque a gente tinha uma dinâmica nossa que tinha o grupo em finais de semana e dias assim, mais de feriado, a gente se dividia, a nossa coordenação da vigília. Então tinha um grupo que ia descansar e outro grupo ficava lá.
E a gente ia fazendo essa divisão. E como era um feriado de carnaval, eu já tinha pegado o feriado do Ano Novo, então a gente vai agora se dividir, eu fiquei no feriado do carnaval dando plantão lá. Tava eu, a Neude e outras pessoas estavam dando plantão lá. Aí a gente recebe, eu tô sozinha, esse dia pra mim ficou na minha imagem, assim. Eu tava sozinha dentro do nosso espaço ali de coordenação, tava ali pensando, até tava olhando algumas coisas, dando uma organizada no espaço, tava eu neste lugar, e a Denise, que era a nossa jornalista, ela tinha saído para almoçar com o pessoal, porque estava todo mundo se dispersando para o almoço. E aí eu vejo isso, eu vejo, eu não me lembro se eu recebi uma mensagem ou eu vi em algum site notícia, essa notícia. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Neude. Aí a Neude disse, Rô, sim, não está confirmado ainda a morte dele, mas é isso que aconteceu. A gente precisa acalmar todo mundo aí na vigília. Ninguém pode gritar, ninguém pode chorar. Nós temos que acalmar o pessoal porque o Lula ainda não sabe. E a gente precisa dar o tempo para ele saber. A Gleice está chegando, está indo para a Polícia Federal junto com o Caetano e com o Rochinha e com outros companheiros do PT para dar a notícia. A pessoa, segurança lá da cela, já tirou ele da cela para ele não ficar sabendo, porque estava dando em todos os jornais já, inclusive na televisão, né? E ele não pode saber pela televisão, ele tem que saber por alguém nosso. Então, o teu papel aí é cuidar para que o povo se acalme. Aí, quando o pessoal voltou do almoço, que aí eu já avisei o pessoal lá no alojamento, falei, olha, gente, se correr uma notícia aí, vocês digam pro pessoal que a gente vai conversar. Aí eu organizei com as meninas, falei, vamos descer lá no alojamento e avisar lá, porque se a gente deixar as pessoas chegar, as pessoas vão chegando dispersas, quando a gente for falar, o assunto já tá no mundo, né? Aí a gente desceu, umas pessoas da coordenação, fizemos uma reunião lá no alojamento, comunicamos as pessoas que estavam lá, falamos, olha, gente, aconteceu isso, isso, isso. O presidente Lula ainda não sabe, e a gente precisa, na hora do boa tarde, mandar muita energia para ele. Até lá ele já vai estar sabendo, então a gente precisa mandar muita energia para ele. Só que a gente não pode ficar nós tristes também. A tristeza vai ser dele, a gente vai ter que mandar muita energia para ele. Mas foi um negócio assim tão louco assim, porque realmente as pessoas ficaram todas mandando muita energia para ele, mas muito triste, sabe? Era um sentimento de tristeza assim ampla entre nós, ninguém tinha vontade de sorrir, ninguém tinha. Aí o João Belo, né, e a Suzy, que sempre foram os nossos animadores, vamos trocar uma música, mas nem energia para tocar música ninguém tinha naquele dia. Então foi um processo muito, assim, para nós, uma tristeza profunda para todo mundo. Quando ele volta, a gente tinha organizado, né, de receber ele com balões brancos, simbolizando, né, mandando energia para ele, e fizemos um momento interreligioso ali, porque a gente sempre tinha os nossos momentos de fé, então a gente fez um momento de fé, tentando mandar energia para ele, mas foi um dia muito marcante, e muito mais marcante de quando morreu o irmão dele, porque todo símbolo, né, uma criança, pegou todo mundo assim foi muito impactante essa história da morte dele. E o outro momento marcante, que é um momento mais de dois momentos de mais alegria, um deles foi o dia que a gente ocupou o terreno, né? Que foi o terreno da vigília. Que a gente não imaginava que a gente ia conseguir um espaço tão próximo ali da Polícia Federal, né? A gente estava lá no Olga Benário, que era mais distante, com hostilidade dos vizinhos, porque a gente estava no meio da rua. E a própria Justiça do Paraná, ela foi assim, ela construiu uma estratégia de ir nos cansando aos poucos. Então, cada negociação que a gente fazia com eles era uma barraca que nós tínhamos que tirar. Cada negociação era uma barraca que a gente tinha que tirar. Quando a gente chegou, a gente tinha barraca em todos os lugares.
Aí depois a gente foi organizando os alojamentos, fomos tirando as barracas de dormir. E foi ficando a barraca de doação, a barraca da imprensa, a barraca da coordenação. Então a gente tinha lá umas 3 ou 4 barracas. E depois eles foram tirando. Aí teve um momento que a gente tinha uma barraca só, que era a barraca da coordenação e da doação, que a gente dividiu o meio para ficar cada lado. E aí depois chegou um momento que nem isso eles deixavam. E a gente ficou completamente sem nenhuma barraca no sol e na chuva, porque a barraca ela ajudava a proteger do sol, da chuva, e a gente ficou ali, a céu aberto. E foi quando a gente, tipo, agora a próxima atitude deles vai ser nos tirar daqui. Porque eles foram, né, construindo uma estratégia de ir aos poucos e nos cansando. E aí a gente falou, a gente precisa arranjar algum lugar pra ficar. E aí começou aquela organização, nós, todo mundo da coordenação, indo buscar lugares que a gente pudesse ficar. E um dia tinha um bistrô, assim, pertinho da Polícia Federal. Um dia a gente foi tomar um café lá e a gente viu aquela placa, aluga-se. Os seguranças do Lula sempre ficavam por ali, próximo, né? E aí a gente pediu para eles pegar um número e nos passar. Aí a companheira que era a tesoureira do PT na época, ela ligou, né, e começou toda a negociação com o pessoal do dono do terreno pra gente conseguir alugar ali. E aí, pra mim, um momento marcante, assim, feliz, foi o dia que nós chegamos, porque aí, quando deu tudo certo, falou, a gente pode ocupar o terreno. Aí nós organizamos, falamos, não, a gente não vai ocupar assim, vamos todo mundo pra lá. Aí a gente organizou, no outro dia, 6 horas da manhã, nós estava lá um grupo, eu, a Regina, a Denise, o Pedro Carrano, a Sandra, acho que foram essas pessoas, posso estar esquecendo alguém, mas essas pessoas foram as primeiras pessoas a chegar e ocupar o terreno. A gente entrou para dentro do terreno e ficamos lá. E aí já começamos a organizar, né? Onde é que nós vamos pôr as pessoas, e começamos já a pensar isso. Daqui a pouco chega uma viatura da polícia e os caras vieram lá nos intimidar, falando que nós estávamos invadindo um espaço privado, que a gente não podia ficar ali. Tem até um vídeo que eu acho que a Regina já deve ter passado para vocês, que é bem interessante a discussão do policial com a gente. Aí a Regina diz para ele, então, quem está invadindo uma propriedade privada é vocês, não nós. Porque nós temos um contrato que está assinado. Esse terreno aqui, nós alugamos esse terreno. Então, quem está invadindo uma propriedade privada são vocês. Aí vem uma discussão e o cara tenta nos intimidar. Depois vem o chefe dele e fala, não é bem assim, calma, tranquilo, não sei o quê. E aí, no outro dia, a gente passou aquele dia todo ali e organizamos, então, da galera vir e a gente dá o primeiro boa noite. Presidente Lula de dentro do terreno. E aí começamos a organizar todo o processo ali. Então foi um dia bem gratificante, assim, porque foi um momento, assim, para nós de vitória, entendeu? Depois de tantas derrotas ali naquele processo, a gente consegue um lugar tão estratégico, de frente para a Polícia Federal, onde o Lula nos escutava, inclusive sem o megafone, nos finais de semana, que estava tudo mais tranquilo. Lá na vigília, o Lula escutava tudo. Porque durante a semana tinha os barulhos dos carros, então, e a Polícia Federal fica ali perto da Rápida, então muito barulho de carro, de ônibus, e essas coisas. Mas o final de semana, que fechava a Polícia Federal e também o espaço ali ficava bem tranquilo, então tinha menos movimentação de carro, de ônibus, o Lula escutava a gente tranquilamente ali do espaço da vigília. Então, para nós foi muito gratificante aquele dia, porque a gente conseguiu... a partir daquele dia ficar mais próximo dele. Para nós parecia que a gente estava mais próximo dele e isso possibilitava para a gente mandar mais energias para ele, né? E o outro, acho que o outro momento muito marcante para todos nós foi o dia da saída dele da prisão, né? Que ninguém imaginava, assim. Tanto que na noite que confirmou, né, a vitória nossa no Supremo, eu não queria acreditar. Eu falava, gente, eles não vão deixar o Lula sair. Eles não vão deixar. É impossível eles deixar o Lula sair. Então, assim, pra mim, eu só fui acreditar quando a Gleice chegou lá, reuniu todos nós, falou, não, os advogados já estão encaminhando
o pedido de liberdade dele, o habeas corpus, e vai dar tudo certo, o Lula vai estar solto amanhã. Aí a minha ficha caiu, eu falei, não acredito que o Lula vai estar solto amanhã, assim, tipo, uma coisa que eu não imaginava. Eu imaginava que o Lula ia ser solto em 2020, 2021, ou nem fosse solto, né? Aí aquele negócio da ficha começa a cair, aí tu volta pro alojamento, começa já a pensar como é que vai ser o dia de amanhã. E aí a gente ficou até altas horas lá, organizando o dia, falando, já combinando o dia que nós vamos pôr o palco, como é que vai ser assim, como é que vai ser assado. Já organizando tudo, porque a gente sabia que ia vir gente tudo que era lugar, né, pra soltura do Lula. Que era uma coisa que a gente não ia ter dimensão, não ia ter como a gente controlar as pessoas que estavam chegando ali. E aí a gente voltou para o alojamento, já era tipo de madrugada, e tu não dorme, né? Eu não dormi, fiquei com aquele negócio, cabeça agitada, assim, eu acho que eu cochilei, no outro dia já estava pronta logo cedo, estava cedo lá, organizando tudo, cuidando de tudo para que... E aí aquela agonia do dia, né? Aquela agonia do dia. Porque aí quando a gente foi organizando o processo do dia, quando chega o momento dos advogados do Cristiano Zanin e a Valesca levar lá para a Polícia Federal, ali para um prédio que ficava o Moro, para a Justiça Federal, o pedido de soltura, a gente organizou um grupo que foi para frente da Justiça Federal, junto com eles, conduzir eles para entregar lá o documento. Então, todo aquele processo que a gente foi organizando e o momento em si, porque aí chegou 2 horas, 3 horas, 4 horas, e o tempo ia passando, e o Lula não ia saindo, e o tempo ia passando, e as pessoas chegando, e aí tu tendo que e animar as pessoas ali, falar, gente, daqui a pouquinho, daqui a pouco ele sai, aí deu boa tarde, aí nada, e aí aquela energia, né, e quando chegou no final do dia, né, era mais de 5 horas quando ele saiu da prisão, que aí chegou um momento que eu falei, gente, eles vão enrolar até de noite, vão enrolar para o Lula sair tipo 10, 11 horas da noite para não ter mais ninguém aqui, porque à medida que o tempo ia passando, as pessoas iam chegando mais gente, e aquele negócio ficou lotado de gente, né, e porque quem morava mais próximo conseguiu se deslocar, então foi um dia muito marcante, assim, depois quando ele vai embora, que ele sai dali, as pessoas começam a dispersar e tu fica assim, ponto, agora acabou. Aí tu fica pensando assim, gente, acabou de verdade, assim, aí começa a desmontar tudo, aí teve um grupo que ficou lá para no outro dia desmontar o espaço lá da vigília, fechar tudo, claro que ficou lá, a nossa barraca central ficou lá para desmontar depois, mas no outro dia eu fiquei, outras pessoas ficaram, os companheiros do MST, aí nós fizemos uma mística lá de encerramento do processo. Então, é aquele misto, assim, de alegria com tarefa cumprida, entendeu? Então, foi, assim, um dia muito marcante para todos nós, o dia da saída dele. A vigília foi, como eu disse, uma faculdade para todos nós, entendeu? A gente deixou um legado de que é possível, sim, a gente construir coisas coletivamente, com toda a diversidade que é o movimento social, a esquerda brasileira, que é possível, sim, tu construir um processo como esse, que nem nós imaginávamos que era possível, porque eu lembro no dia que a presidenta Gleice falou ali no ABC, nós vamos com o Lula para onde ele for, e que nós vamos continuar lá contigo, acho que nem ela tinha dimensão do que ela estava falando. Porque o próprio Lula diz, né, que não existe na história mundial nem o Mandela, que ficou tantos anos presos, conseguiu construir um processo como esse, né? A militância na África do Sul, claro que era outro processo histórico, não podemos comparar, mas assim, nem nós tinha dimensão de que a gente era capaz de construir aquilo ali. Nem nós. Nem quem esteve lá, porque assim, muita gente não foi para lá. Mas a gente recebia essa energia de todo mundo. Porque eu, por exemplo, posso falar da minha família. Minha família não foi na vigília. Mas eu recebia todo dia, toda semana, muita energia das minhas irmãs, principalmente, que
estava acompanhando o processo, me ligava, queria saber como é que eu estava, como é que estava tudo. Toda vez que tinha uma confusão lá na vigília, e saíam nos jornais, elas me ligavam, preocupadas. Então, assim, o tempo todo eu recebi muito apoio, principalmente das minhas irmãs nesse processo, já que meus pais não vivem mais. Então, isso foi muito gratificante, sabe? Tu saber que tu tinha gente que não podia ir para lá, mas que estavam acompanhando tua luta e te mandando muita energia. E acho que todas as pessoas que foram para lá e resolveram ficar lá receberam muita energia, né? E nós tivemos pessoas que, como eu disse no início, pegaram suas coisas e falaram: eu vou ficar na vigília, eu vou contribuir lá. Nós tivemos, por exemplo, um cozinheiro que ficou lá o tempo todo com a gente, que veio de Brasília, que foi o Vicente, que falou: eu não tenho condições de ficar aqui em Brasília fazendo com que o mundo continue igual, eu vou para lá. Meu atual companheiro também chegou lá no 12 de junho de 2018, 18 que o Lula foi preso, né? 2018, ele chegou lá em junho de 2018 e ficou até o Lula sair. E ele também chegou para ficar uns dias e acompanhar lá o processo. Depois foi ficando e recebeu muito apoio da família dele, falava com a mãe dele, com o pai dele quase todo dia, mandava notícia de lá. Então, assim, mesmo as pessoas que não estavam ali no cotidiano, mas mandavam muita energia pra gente, muito apoio para aquele processo que a gente estava construindo ali. Então, eu acho que esse é um dos legados, assim, da solidariedade que a gente viu ali, que a gente viveu ali. Como dos primeiros dias que eu cheguei lá, que era todo mundo na rua, com chuva, com frio, e tu via, parecia um formigueiro, sabe? Aquelas pessoas uma atrás da outra, filas intermináveis de pessoas indo lá fazer algum tipo de doação. Então, nós convivemos os 580 dias ali com muita doação. Não vou dizer que a gente não comprou alimentos, a gente comprou. Teve períodos que a gente teve mais dificuldade, principalmente no período eleitoral, que também estava todo mundo envolvido no processo eleitoral. A gente teve que comprar mais alimentos, mas nós tinha, por exemplo, toda a semana, 2 vezes por semana, a gente recebia verduras orgânicas. Tinha um companheiro que inclusive faleceu ano passado, que nos mandava toda a semana verduras orgânicas. A gente recebia todo tipo de alimento. Então, a solidariedade foi algo assim, incomparável, que eu nunca imaginei que a gente recebesse tanta doação ali das pessoas. A outra, essa coisa do coletivo mesmo, de conviver em coletivo, conviver com pessoas completamente diferentes, porque nós, a coordenação, além de cuidar do cotidiano da vigília, muitas vezes a gente era psicóloga das pessoas, a gente, né, acabava tendo que ouvir muitas pessoas, resolver conflitos lá internos. A gente também, depois que algumas pessoas descobriram, principalmente moradores de rua, que existia o espaço da vigília, então todo dia a gente servia também alimentos para um grupo de moradores de rua. Então, esse processo assim de construir as coisas coletivamente, para mim, nesse processo da vigília, me afirmou que é possível, sim. E que nada se constrói individualmente, mas tudo que a gente constrói no coletivo pode dar certo. O que eu construí individualmente pode dar certo para mim, mas pode dar errado para um monte de gente. Então, essa coisa do construir coletivamente é muito importante. E também eu acho que um legado que eu levo da vigília foi as relações que eu construí lá. Eu construí relações de amizade que eu já tinha, que se consolidaram na vigília. Outras pessoas que eu nem conhecia e que aí eu conheci, construí uma relação de amizade que tenho até hoje, como o fato aí que eu já citei do Vicente, e outras pessoas, tipo a Sandra, que é do Paraná, que é do PT, era do PT de Curitiba. Então, ela era uma pessoa que eu conhecia da militância, entendeu? Mas nunca tinha convivido com ela. Foi a convivência na vigília. Hoje a gente se considera, eu e ela, melhores amigas, assim. Toda vez que uma tá com um problema, divide com a outra, ou uma alegria, divide com a outra. Então, foi uma amizade que se consolidou. E eu também conheci o meu companheiro na vigília, né? Então, foi, assim, muitos casamentos na vigília. A gente brinca que não é só o Lula que casa a partir da vigília, né?
Teve muitas relações que foram construídas a partir da vigília, teve criança que nasceu a partir da vigília. Então, tipo, faz parte do nosso processo histórico de vivência da gente, assim. Então, são coisas que eu acho que eu vou levar pro resto da vida, assim, essa energia que a vigília proporcionou para todos nós, entendeu? De troca, de solidariedade, de superação de conflitos. Então, como o Lula sempre fala, né, que tudo que ele aplicou, principalmente quando ele foi presidente da República, foi a partir do que ele aprendeu no sindicato, dos metalúrgicos, né, da negociação e tudo mais. Eu posso dizer que eu, assim, a partir da vigília, também tudo que eu construí, tudo que eu aprendi na vigília, eu tenho trazido para minha vida, sabe? De como construir as coisas mais coletivas. E que eu acho que é o grande legado da vigília, que é possível sim a gente construir as coisas coletivamente, que é possível sim a gente superar as dificuldades, né? A vigília foi uma demonstração disso, porque era um momento assim que eu sempre falo, quando eu vou falar sobre o tema da vigília, eu lembro que quando a gente estava aqui em São Paulo, naqueles dias que foi decretada a prisão do Lula, a gente começou todo mundo indo para o ABC, eu lembro que naquele período, a gente entrar no metrô com uma camiseta vermelha, já era sem nada escrito. Só usar o vermelho já era motivo de hostilidade. E aí depois todo esse processo, hoje, tu andar na rua e as pessoas ver tu vestido com a camiseta do Lula e dizer eu quero uma igual, não tem satisfação maior do que isso, entendeu? Isso foi parte desse processo que a gente construiu coletivamente, através da vigília, através da campanha Lula Livre, através da defesa maravilhosa dos advogados do presidente Lula. Então foi todo esse processo de resistência política que a gente viveu nesses 580 dias, que está levando a gente hoje ter o que a gente está vivendo, né, com a possibilidade real do Lula novamente ser eleito presidente deste país. É fruto dessa construção histórica da esquerda brasileira. E eu acho que, encerro com isso, eu acho que o outro marco disso foi isso, a gente conseguiu unir a esquerda brasileira em Curitiba, na vigília Lula Livre. Porque lá foi gente do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, de todos os partidos de esquerda, da esquerda brasileira, dos movimentos sociais, mesmo aqueles movimentos que tinham diferenças internas, se uniram para estar em Curitiba e cada um contribuiu na medida do possível lá com aquele processo. Claro que teve organizações que ficaram o tempo todo, que foi a CUT, o MST, o MAB, o PT. Mas o conjunto dos movimentos se organizou, teve movimentos que levou as suas atividades plenárias, congressos para Curitiba, para poder também passar pelo processo histórico da vigília. Então, eu acho que o grande legado é isso, com muita resistência, com muita organicidade, com muita luta e com muita solidariedade, é possível a gente fazer um mundo melhor.